Alô, alô, você torcedor esmeraldino, você torcedor esmeraldina, seja bem-vindo ao canal Eu Sou Esmeraldino, um canal feito de torcedor para torcedor. E hoje um tema super polêmico, né? Meus amigos, o presidente Paulo Rogério do Goiás foi suspenso por 90 dias e multado por R$ 75 mil por ofensas à arbitragem e à CBF. Para esse assunto, para esse bate-bola gostoso aqui, meu amigo Iris Cruvinel e Cássio Ricardo. Eu já vou começar a trocação aqui. Cássio Ricardo, gostou da punição? Claro que não. O que você achou da punição aí ao presidente Paulo Rogério? Eu vou resumir em uma palavra apenas. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente, tá? Antes que eu me esqueça aqui, faça sua inscrição no canal, isso ajuda demais a crescer. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, vamos ajudar nosso canal. Agora, voltando para o tema aqui. Ridícula a punição, ridícula, essa é a palavra mais correta, entendeu? Paulo Rogério, presta atenção no serviço. O serviço de vocês à frente do Goiás é ruim, tá? Vocês precisam melhorar, contratações duvidosas. Você não é um torcedor normal como a gente, pode chegar e falar o que você quiser, como criança, não. Suas cobranças foram corretas, mas cuidado com as palavras, não é a primeira vez que você faz isso. É bom em apontar o dedo para as outras pessoas, mas não presta atenção no serviço. E talvez, se não fosse o Armando Evangelista, esse ano a gente cairia novamente para a Série B. Mas, a respeito da punição do Goiás do Paulo Rogério Pinheiro, é absolutamente ridículo. Eu não lembro outra vez que algum outro dirigente foi punido dessa forma. A gente fez aqui um vídeo, né, sobre se seria uma retaliação contra o Goiás ou propriamente erro de arbitragem. Para mim isso fica claro que é retaliação sim, tá? Os árbitros já haviam sido punidos e agora mais isso aí para cima do Goiás. Ridículo. Iris Cruvinel, na última sexta-feira, dia 18/8, o STJD puniu aí o presidente do Goiás por 90 dias, mais a multa de 75 mil. A decisão é recorrível, o Goiás já informou que vai recorrer. As declarações foram feitas no jogo contra o Fortaleza, no último dia 5 de agosto. E essa punição, Iris? Boa tarde, Alex. Alex Laz, boa tarde, Cássio Ricardo. Muito bom estar aqui novamente com vocês no canal Sou Esmeraldino. Uma boa tarde especial aos amigos do canal e uma boa tarde muito especial àqueles que nos acompanham em todas as nossas plataformas. Vamos falar da punição. 75 mil de multa, 90 dias de suspensão do presidente. Vamos lá. 75 mil. Não teve a visão de ser educativa. Teve a visão de arrecadar. E a punição de 90 dias. Exagerada, em que pese eu acho que o presidente deve respeito, ele como um homem público, dirigente de um dos maiores públicos do Brasil, ele deveria medir suas palavras. Eu acho que também a punição, no sentido dos 90 dias de suspensão, não foi justo, não foi legal. Eu quero ver esse pessoal aí punir presidente do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras e de muitos outros. Muito rigoroso, ridícula a punição. Cássio, o Iris está apontando aí para fazer uma punição educativa, mas vamos lá. Olha essa fala aqui, vou ver se vocês recordam. Revoltado com a Federação Goiânia, Paulo Rogério Pinheiro diz que se o Goiás, que vai ser campeão goiano, vai jogar o troféu no lixo. Pois bem, não é a primeira vez que o Paulo Rogério desaponta, desequilibra no cargo, né? Então, não tem que ser educativo, né? Falou de quem não devia aí. Alex, vamos lá. As palavras dele, claro que não foram as melhores do mundo, mas você não pode punir alguém que rouba uma galinha da mesma forma que você pune alguém que rouba um banco. Então, eu friso aqui, 90 dias é muita coisa. Vamos lembrar que no Campeonato Goiano, quando ele falou isso aí, o Goiás vem sendo prejudicado nos últimos anos várias vezes. Aqui, do Hugo lá, aqui, vamos tirar aqui se ele tocou com 2 pés na bola ou não. Eu não vi isso até hoje, não vi ele tocando com os 2 pés na bola. Mas tem até um vídeo no canal do Geliezer Paulo, vocês podem conferir lá também, que ele fala sobre isso. Na checagem lá do vídeo, em nenhum momento eles confirmam, eles ficam na dúvida se o Goiás acertou, se o Hugo, né, acertou os 2 pés na bola. Isso daí no ano... Peraí, ele falou isso só para contextualizar, ele falou no primeiro jogo, do jogo do Atlético, aqui no Anceório. Essa do Hugo foi depois do Goiânia, o Goiânia já perdido, entendeu? Ele falou no primeiro jogo, aí no segundo jogo o Goiás tomou um vareio do Atlético, tomou 3-0. E você falou foi no ano passado, essa questão, só para contextualizar.
Não, sim, eu estou falando assim, o que eu quero dizer aqui, que o Goiás, nos últimos anos, no campeonato goiano, vem sido amplamente prejudicado. Inclusive, aquele campeonato ridículo que a gente jogou com a base lá, que a gente nem se classificou ali para as finais, o Goiás foi muito mal de verdade. O Goiás foi prejudicado várias vezes contra times do interior. Contra o Atlético Goiano, o Goiás vem sendo prejudicado em todos os jogos. Então, assim, o cara também não é de aço. Aí, quer dizer, não, tudo bem, vamos punir o presidente do Goiás porque ele falou merda. Mas quem organiza o campeonato? Quem que vê aí, quem que escala esses árbitros? Não merece nenhum tipo de punição, não. Quer dizer, vai poder ficar punindo o Goiás a vida inteira, fazendo uma arbitragem medíocre, uma arbitragem horrível, ruim, prejudicando o time, e o presidente tem que ficar caladinho, e toda vez ele tem que vir, olha, gente, vocês prejudicaram meu time, não façam isso. Não dá, galera, não dá, entendeu? O cara ele também tem sangue quente. Foi a melhor das palavras, não, mas quer dar uma punição? Tudo bem, pune o time em 200 mil, 300 mil. Não esse tipo de punição é ridícula. O Willis falou e falou muito bem, antes a gente começar a gravar aqui, do Abel Ferreira. Né? Eu nunca vi ele xingando ninguém, isso é verdade, mas toda vez com críticas bastante ofensivas, bastante ferrenhas. Cadê uma punição gigantesca dessa para ele? O Bruno Henrique quebrou o nariz do Breno, jogador do Goiás. Se eu não me engano, pegou um jogo de suspensão. Qual que é o critério para definir? Tudo bem, o Goiás pode recorrer, provavelmente não vai ficar nos 90 dias, mas é ridículo isso daí, não tem outra palavra. Eu queria assim, poder passar o meu sentimento de uma outra forma, mas eu gosto de falar que é ridículo, não tem outra palavra. Vocês não acham que o Paulo Rogério, que anda desprestigiado pelo time regular, para não dizer ruim, que ele montou, que o Evangelista está fazendo um bom trabalho, porque com essas falas ele jogou para a torcida, né? A torcida toda, inclusive, eu ouvi falar aí nos grupos, em vaquinhas, para pagar a punição do Paulo Rogério. Iris, você acha que isso, às vezes, um pouco melhora a imagem dele? E também, qual o efeito que isso tem na CBF? Teve um efeito prático de arbitragem menos ruins após esse jogo contra o Fortaleza? Ô Alex, a minha opinião sobre isso aí, eu já fui muito claro. Eu defendo aquela ideia de que a posição que você exerce, ela diz muito. Você tem que tomar muito cuidado com as falas. Talvez não, você pode reivindicar, você pode cobrar, talvez sem ser muito ofensivo, tudo, né, assim. Mas agora, essa atitude da torcida de ser solidária, falar até em fazer vaquinha para pagar a multa, ela é bastante louvável. Assim se faz um clube, assim se faz uma sociedade, assim se forma uma parceria, assim se forma um grupo, assim se forma uma ideologia. Agora, sobre essa questão aí de surtir efeito na CBF, não surtir, cara, eu penso da seguinte forma: você não. Quem abaixa demais mostra o traseiro. Eu sou pequeno. Eu estou num centro menos desenvolvido, menos reconhecido no futebol. O meu CEP não ajuda. Eu não tenho esse complexo. Eu penso que não temos que ter esse complexo de inferioridade. O presidente está certo em cobrar. Eu imagino que pode surtir efeito e tem que surtir efeito. Porque, como disse o nosso amigo Cássio Ricardo aí, a gente vê aí, por vezes, suscetíveis sendo prejudicados. E olha, não é sendo prejudicado contra pequenos, não, contra grandes só, não, é sendo prejudicado contra os pequenos também. O presidente está certo, a torcida está certa em ser solidário. Quem critica com razão, porque ele deu uma exagerada na dose, vai para mim, tinha que ser feito. Agora, a maneira que a CBF vai assimilar isso aí, isso nós vamos ver no decorrer do tempo. Eu acho que vai assimilar de maneira legal. Alex, antes de você passar aqui, só sobre o que o Willis falou aqui, duas coisas. Primeiro, eu acho que o Goiás tem que parar com essa síndrome do coitadinho, do gatinho assustado, acuado no cantinho, tem que, às vezes, ter uma postura de leão, ir para cima, como o Atlético Paranaense fez aí alguns anos atrás, a gente estava falando isso também no outro vídeo que a gente gravou, né? O Goiás tem que falar, como eu sou pequeno, tu tem que bater a mão na mesa, às vezes tem que fazer a mesa tremer realmente. E outra coisa também, um papel que cabia à mídia também, né? A imprensa, é fazer que eu não estou fazendo. E essas críticas aí, cadê nossas rádios fortes? Cadê a televisão forte? Antigamente, sim, a gente tinha vários veículos de comunicação na imprensa, né, na televisão. Hoje a gente não tem. Mas cadê, gente, a nossa imprensa forte para cobrar, para bater? Isso aí é falta também de uma imprensa forte, né, um jornalismo poderoso aqui do estado de Goiás, para cobrar, fazer essa mensagem ser chegada.
é sem que seja preciso o presidente chegar e sair xingando todo mundo falando esse tipo de coisa. Porque se a imprensa cala, obviamente alguém tem que falar alguma coisa. O torcedor não vai ser ouvido, alguém tem que representar o torcedor. Eu estou errado, Alex? Não, de forma alguma. Sobre essa questão da imprensa, Cássio, eu acho que talvez essa semana, você, com as tarefas aí do dia a dia, o senador Jorge Cajuru voltou lá para a Band News e está tendo comentário ao meio-dia. Essa semana ele tentou, mas não conseguiu, mas ele prometeu que essa semana ele vai trazer ao vivo o presidente da CBF. E ele falou que já vai questionar essa questão das arbitragens. Mas vocês acham que o Arlen Menezes, ele reclamou do Goiás e Santos, ele é vice-presidente, e o Edminho é presidente do conselho, e todo jogo ele reclama, só que de forma local. Esses dois não podem ser punidos, porque um é presidente do conselho e o outro é vice-presidente. Essa punição aí do Paulo Rogério não é a mesma, é uma retaliação da forma que está sendo feito com os árbitros, né? Agora que o Wilton voltou a arbitrar, mas com árbitro reserva. Isso não é uma punição, é um recado para o Goiás? Ó, menos na reclamação. O que vocês acham aí? Cássio, pode começar com você. Claro que é uma retaliação, óbvio que é uma retaliação. Já começou ali congelando alguns árbitros nossos aqui do futebol goiano, que às vezes não tinha nada a ver com o que o Paulo Rogério falou, com o que Edminho, com o que Arley falou. E agora mais isso daí. É igual o meu amigo Iris Cruvinel falou, e falou muito bem. Por que você não vê esse tipo de punição ali para cima de Flamengo, para cima de Palmeiras, Corinthians? Ou será que a gente só viu essa galera aí falando coisas doces da CBF? Quer dizer que não pode criticar mais? Assim, uma coisa está certa, a postura não foi ideal, mas a punição é muito além do que o cara falou. Né? Essa punição aí não se justifica, não. Vai ser revisto isso daí, mas essa é a minha opinião. O Iris pode até falar melhor, se ele quiser aproveitar o gancho aí também e discorrer mais sobre isso. Ô, Cássio, sobre essa fala sua aí, eu penso assim que o pessoal de cima, eles deram uma resposta, deu essa punição como uma forma de mandar um recado. E, convenhamos, você mandar um recado para um time que não é do eixo, é mais fácil que você mandar um do eixo. Eu insisto em bater nessa tecla. Isso é mais ou menos aquilo assim, ó. Tô aqui, tô prestando atenção, eu tô com o poder na mão. Se de repente eu deixar essa fala do presidente do Goiás passar batida, pelo menos não dar uma punição, mesmo que ela venha a ser revertida, daqui a pouco o presidente do Cuiabá, daqui a pouco do América Mineiro, daqui a pouco o outro vem e começa a extrapolar também. Pode ser que seja por esse lado aí também. Essa rebelião aí, vamos dizer assim, novamente falando de novo dele, haja visto para falar do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense é um dos primeiros times que começou a peitar a CBF. E hoje ele é um time grande, né? Ali nos direitos de transmissão, eu falo, né? Que ele quis exclusividade, sair da Globo, não aceitava receber menos. Então teve tudo isso daí. Precisou começar. Hoje você vê essas divisões, vários times assim que estão adotando o mesmo modelo de gestão. Modelo de gestão não é a palavra, né? Mas, assim, estão adotando esse mesmo estilo do Atlético Paranaense. Pô, não, tem alguma coisa errada, a gente também não vai receber tão menos assim, a gente quer fazer diferente. Então, o Goiás está certo em bater a mão na mesa, daqui a pouco também é o Cuiabá que começa, é o América Mineiro, de repente é um Bahia, de repente é um outro time que sobe da Série B para a Série A, o Atlético Goiano, nossa, que também o Watson tem muita mania de falar besteira também, mas algumas vezes ele cobra com razão. Então é importante, o Goiás tem que dar um pontapé inicial e os outros times não tem que se calar, não. É importante os outros times bater a mão na mesa também. Ô, Cássio, de repente, assim, ó, sabe o que eu estava pensando aqui? O Goiás não pensou em copiar o modelo de gestão do Atlético Paranaense? De repente, vamos copiar a questão das reclamações de peitar também, né? A vida funciona assim, ó. Eu tenho alguma rejeição contra você, ou Valência, ou qualquer segmento, eu dou uma chacoalhada na moita, eu balanço a moita. Se para quem eu balancei a moita, ficar com medo e dar uma recuada, eu cresci. Se de repente vir para cima e peitar a moita, eu diminuí. Então, já que estamos copiando a gestão, talvez vamos copiar na questão de peitar também, né? Talvez pode ser por aí. Nós não podemos lembrar que sempre quem reclama com veemência está sujeito a essas questões. Mas o que o Cássio falou no início, Cássio, eu busquei aqui, o João Martins, ele é auxiliar do Abel no Palmeiras. No jogo, o Abel estava expulso, o João Martins assumiu no jogo contra o Atlético Paranaense. Perdão, contra o Atlético Mineiro.
E o Filipão, ambos, João Martins, que é o auxiliar que foi técnico, e o Filipão, eles fizeram uma reclamação muito veemente nesses jogos lá em 5 de julho. E me parece que não foram punidos, né? Porque o jogo foi 5 de julho, o jogo do Goiás foi 5 de agosto. É aquela questão que às vezes pode... Aí dos indícios que pode ser uma retaliação e um cala-boca da CBF, essa punição de, por enquanto, 90 dias do Paulo Rogério, Cássio. Olha, isso aqui dá muito pano para manga. Para mim está claro que é uma retaliação. E o Goiás, não sei o que aconteceu, mas já tem vários anos para cá que o Goiás vem sendo muito prejudicado pela arbitragem. Em 2019, aquele time tinha o Rafael Moura, o Michael, a gente fez até uma boa Série A, ficamos em 10º lugar, se salvo engano aqui. O Goiás foi prejudicado em vários jogos, foi prejudicado nos 2 jogos contra o Corinthians, foi prejudicado contra o Flamengo, foi prejudicado contra a Chapecoense, até que o presidente do Goiás falou abobrinha. Então, assim, vários jogos. No Campeonato Goiano aqui já tem, lógico, o Atlético teve méritos de ganhar alguns títulos aí, mas com o Goiás prejudicado em várias, inclusive em várias finais de campeonato, o Goiás sendo prejudicado contra times pequenos. Então, é uma coisa que se tornou recorrente no Goiás, e é uma coisa que é preocupante. Vamos voltar aqui no tempo, aqui em 2019, o time que eu estava falando, que ficamos em 10º lugar. O Goiás foi prejudicado em vários jogos. Se o Goiás tivesse ganhado um jogo a mais, se o Goiás tivesse mais 3 pontos, teria classificado para a Libertadores. De repente, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, é que eu estou jogando bem baixo, porque o Goiás é sempre mais prejudicado em número de pontos do que isso. Às vezes é a diferença para um time classificar para uma Libertadores, para um time ser campeão, para escapar do rebaixamento, para classificar numa Sul-Americana. Então, não é um assunto banal, não. É um assunto muito sério. E sim, para mim, é retaliação. Lembrando que, como bem falou o Cássio aqui, todo esse histórico aí de erro de arbitragem, o jogo que derivou isso aí foi no jogo contra o Fortaleza, que foi um erro grosseiro, né? Isso, um erro assim que todos nós, pelo menos, que estávamos ao vivo lá, ficamos incrédulos, né? Com o tamanho do erro que foi aquele erro contra o Fortaleza, onde o Voaden não deu a falta, e o Goiás fez o gol do Alano, e aí o VAR chamou, e uma falta que sequer, que foi uma abertura de braço do William naquele jogador do Fortaleza, o ex-Goiás aqui, me ajuda aí, Cássio? Foi o Marinho, isso. E outra coisa também, antes de passar por eles aí, Alex, falando assim, são erros, por exemplo, como o caso desse do Fortaleza, que ninguém viu falta, é só o árbitro. Será que isso não é mal intenção? Será que não tem uma coisa errada? Ninguém viu falta no lance. Inclusive, o próprio juiz não viu. Aí vai lá no VAR, olha com a imagem ali, conclusiva, que não tem nenhuma falta, e o cara vai e marca. Não é estranho isso? É estranho, não é? É coisa da minha cabeça, talvez. É muito estranho. E, assim, sem considerar que um erro de arbitragem desse aí, ele pode custar um rebaixamento, pode custar uma não ida com a Libertadores, pode custar aí um prejuízo financeiro e moral para um clube enorme. E muitas das vezes, o infrator, eu não sei por qual motivo, não vou entrar no mérito por que ele está fazendo isso, cara, ele prejudica uma nação, prejudica uma multidão, prejudica um time que com muita dificuldade monta seu elenco, né, competindo com grandes outros orçamentos, luta pela sua sobrevivência, num errinho bobo desse aí, não sei de maneira espontânea ou não, acaba colocando tudo por terra, sem considerar esse lado aí, né, Cássio? Só fazendo um adendo aqui o que você falou, Iris, talvez o Alex vai se recordar de quem falou isso, eu não vou lembrar aqui, mas tem uma frase que alguém disse, alguém muito importante disse, é que o mal vence quando os bons ficam calados, quando os bons se calam, né? O mal vence quando os bons se calam. Então, muitas vezes um time ele é beneficiado num jogo ou outro e o dirigente sai rindo, achando bom, não fala nada, fica caladinho. Então, galera, torcida, a própria torcida também, que tem voz, a torcida grita alto também, vamos parar de comemorar, assim, toda vez que o time ganha roubado, que aí o dirigente sai bom, sai feliz, aí no outro jogo ele é prejudicado, ele quer chorar, quer bater a mão na mesa, mas quando ele foi beneficiado, ele não se lembrou de reclamar. Isso, às vezes, como o Iris falou aqui,
custa o rebaixamento de um time, uma classificação para Libertadores, um prejuízo financeiro, às vezes, quase incalculável. Então, os bons não podem se calar, vamos bater a mão na mesa, quando o time vencer com roubo de arbitragem, bom, vencemos, não esconde assim, falar, mas o árbitro talvez errou, talvez não, um lance difícil, ganhamos, mas o árbitro errou sim, errou no lance, a gente acha que errou, mas ganhamos, também já fomos prejudicados, não precisa, lógico, detonar o árbitro, mas falei, não, ganhamos, o árbitro realmente errou na nossa visão aqui, mas também já fomos prejudicados, então, dirigentes, comecem a fazer isso também, torcida, a imprensa, né? E você, torcedor, concordou com a punição do Paulo Rogério? Concordou com o que o Cássio falou, com o Iris falou? Concordou comigo, falou? Então, se você não concordou, se você concordou, não deixe de criticar, de olhar, comentar e dar um like lá. Até a próxima, torcedor.